E eu sei que você, comandante, que está em casa aí ouvindo, e tem uma empresa, e tem funcionários, cara, eu tenho certeza absoluta que nem todos eles pensam como você, e o problema é seu. A gente fica cansado de repetir, mas quem tá ouvindo não se cansa. O cara que compra de você ganha muito mais do que você. Você não constrói uma casa pelo telhado. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. O meu nome é Vitor Damasio. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! Temos hoje um convidado mais que especial, que eu vou deixar o Marcelo apresentar um pouquinho ele, em seguida ele se apresenta também. Vai lá, Marcelo. Temos um convidado mais do que especial, né? E esse convidado que a gente tem, o Vitor Damasio, ele é um amigo meu, posso dizer de longa data, né? Desde 2013. Há muitos anos. Longa data. Ele é um vendedor nato, né? Ele é um vendedor nato. E eu sei que vendas aí, muitas vezes, é calcanhar de Aquiles de muitas empresas. E o Vitor, ele é um vendedor nato, mas ele vende com fundamentos, com princípios. E a gente queria entender quais são os princípios, quais são os fundamentos que o Vitor usa. Hoje o Vitor, ele tem uma grande penetração na internet, através das mídias sociais. Ele é uma voz que, quando ele abre a boca para falar, as pessoas param para ouvir. Então, eu queria dizer que é um prazer muito grande, né? Trazer o Vitor para vir falar da coisa que ele ama de coração, da coisa que ele gosta de fazer, da coisa que está... E nem sempre foi assim, né, Vitor? Nem sempre você foi um vendedor nato. Quer dizer, acho que nem sempre foi, né? Então, tem gente que fala, é vendedor, é um negócio... né, nato, a pessoa nasce vendendo, e eu acredito que nem sempre foi assim, mas vamos deixar o Vitor contar. Vitor, se apresenta para o pessoal, fala se você já nasceu vendendo ou se desenvolveu habilidade, principalmente numa época igual agora, de pandemia, né, as pessoas tendo muita dificuldade em vender, em aumentar faturamento, crenças em relação a, eu posso ir para o digital, não posso, digital serve para qualquer negócio, não serve, e crenças sobre venda também, né. Vamos falar um pouquinho, mas antes se apresenta aí para a galera saber quem é o Vitor Damasio. Provavelmente tem muita gente na audiência que já te conhece, mas provavelmente tem muita gente que não te conhece, então se apresenta aí para a gente, por favor. Então tá bom, eu sou o Vitor Damasio, eu sou apaixonado por marketing digital, e eu acredito que com o marketing digital qualquer pessoa pode atingir uma vida plena e abundante, conquistar sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, e sua liberdade de tempo, de poder escolher quando trabalha ou não. E eu acredito que isso é possível através da internet, essa ferramenta aí, né? Alguém que está ouvindo a gente está usando ou um computador ou um celular, e se a vasta maioria das pessoas usa esse dispositivo, esse celular, esse computador, para consumir, para receber informação, existe uma pequena parcela das pessoas que escolhe usar esse mesmo dispositivo para criar conteúdo. É o seu caso, Germano, é o seu caso, Aline, é o meu caso também. E não por acaso, essas pessoas que escolhem por esse caminho, elas são também amplamente bonificadas, presenteadas por isso. Eu acredito muito em plantar e colher, e a internet é um terreno fértil, tanto para plantar quanto para colher. Agora, você falou um termo aí, né? Vendedor nato. Eu acho engraçado quando falam isso. E eu não sei como é que você se sente, né, Germano? Você dá palestras também, né? E já deve ter acontecido você sair de uma palestra e alguém falar assim, nossa, Germano, você nasceu para palestrar. Ou, nossa, você tem o dom, né? Cara, eu acho engraçado porque quando a pessoa fala isso, é porque ela não tem a menor ideia de quantas noites a gente virou, né? Sabe uma coisa interessante? Uma coisa interessante sobre palestrar, tá? Uma coisa interessante sobre palestrar. Você sabe o que é um vision board, né? Uhum. Vision board é um quadro de visão. Presta atenção no que eu vou falar. Lá para 2006, eu descobri o que era um vision board. Eu fiz um treinamento e aprendi. 2006, 2007, pode ter sido um pouco antes, um pouco depois, isso é o que menos importa. E aí eu aprendi o que era um vision board, falei, vou fazer um vision board. E como estava chegando próximo do Natal, o que eu fiz para fazer o meu vision board? Eu tinha, na casa que eu morava lá em São Bernardo do Campo, eu tinha uma área de lazer na minha sala ali, que tinha uma mesa de bilhar, né? E aí, na parede que tinha de frente, onde tinha os tacos, tudo, eu fui lá, cortei uma cartolina e eu fiz colagens, né? Fiz através de colagem, coloquei uma árvore de Natal, que estava chegando perto do Natal.
E cada bola da árvore de Natal, eu colocava, porque no Vision Board você coloca fotos que representam os sonhos que você quer atingir. Tem que ser fotos, né? Tem que ser uma imagem visual que representa os sonhos. Então eu coloquei várias coisas legais. Então eu coloquei minha casa de praia, eu coloquei o carro, eu coloquei, enfim, coloquei um monte de coisa lá que eu gostaria. E entre as coisas que eu coloquei que eu gostaria, tinha uma foto que era um cara falando em público. Nossa. Aí, dá uma olhada, tá? Tô falando 2006, 2007, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, tá? Aí o que acontecia, cada objetivo daquele que eu alcançava, eu tirava aquela bola, porque eu alcancei o objetivo. Cada objetivo daquele que eu alcançava, eu ia tirando as bolas. Então, comprei a casa na praia, tirei a bola. Cada objetivo que eu fui fazendo, eu fui tirando a bola. Sabe qual foi a última bola que eu tirei? Deixa eu adivinhar. Palestrou em público. Palestrar em público. E aí o que acontece? Eu tremia só de pensar. A primeira vez que eu fui fazer uma palestra, porque eu treinava meus funcionários, né? Mas na minha zona de conforto, dentro da minha empresa, treinar meus funcionários não era um negócio que me amedrontava, né? Até porque eu tô lá, preciso treinar, sempre treinei funcionários, sempre dei aula, né? Eu ajudava as pessoas que tinham dificuldade em matemática e dava aula de matemática para os meus amigos de classe. Boa. Enfim, isso fazia parte da minha palestrar em público, era um negócio. Fiz curso de oratória, fiz um monte de coisa, mas não rolava, né? E eu tirei essa bola, eu tinha feito uma vez uma palestra para uma turma de 40 pessoas, mas era um pouco zona de conforto, e uma vez eu fui na verdade eu não fui fazer uma palestra, eu fui no evento do Jerônimo Tempo. O primeiro evento que ele fez lá no Espírito Santo, foi o primeiro evento que ele fez, você estava lá. Eu tava lá. E aí eu subi no palco para falar por 15 minutos. Eu acho que tinha 140 pessoas. Se você soubesse como eu estava tremendo de frio. E aí eu coloquei um vídeo lá, contei uma história, e contei essa história da bola, e eu falei, hoje eu vou tirar essa bola do meu Vision Board. Isso foi em 2014, 7 anos depois eu fui tirar aquela bola, né? Então, o vendedor nato é aquele assim, também, né? O palestrante nato, né? Então, tem coisas... É que depois que aquilo vira prática e você está fazendo, as pessoas falam, nossa, parece que você nasceu para fazer isso, né? É nato ou é inato, enfim, né? É uma habilidade a ser desenvolvida. Ô, Germano, só uma coisinha, cara. Você falou, tremendo de frio. Não era frio, não, cara. Era tremendo de medo mesmo, né? De medo, é que o medo dá frio, né? Enfim. Muito bom, cara. Se a gente fosse usar o português correto, né? É cagaço, né? Exatamente, cara. Faz parte, né, cara? E fica essa dica, né? Pra quem tá ouvindo a gente no podcast em casa. Qual foi a última vez que você teve medo, né? Qual foi a última vez que você fez uma coisa que foi tão significativa e tão grande pra você que você se tremeu? O meu foi ontem. Eu consegui passar na prova da autoescola. Teve até um comandante que escuta a gente no podcast, ele veio falar comigo ontem falando que escutou um outro podcast nosso, que a gente falou que eu estava no processo, e agora eu passei finalmente. Então eu chorei pra caramba ontem, foi incrível. Massa, passei na prova de carro e de moto, e aí agora é só esperar minha carteira e tô eu na rua, vou oferecendo carona pra todo mundo agora. Muito bom. Você tirou carro e moto ao mesmo tempo? Carro e moto ao mesmo tempo. Nossa. Mas esse processo de pandemia, ele demorou 1 ano e meio, né? Quando ela ia fazer o exame, começou o lockdown, e aí, enfim, né? 1 ano e meio. Foi altos e baixos bem loucos, né? E ontem a Aline ficou com cagaço, né? A gente fez... ela passou lá no escritório e falou, lavanda, usa lavanda, né, óleo essencial de lavanda. Ela passou lá no escritório para pegar o óleo essencial para ficar calma. Ele significa outras coisas além de tirar a carta, né, autonomia, enfim, tem vários significados por trás disso. Assim como teve para mim, fazer a minha primeira palestra, tinha vários significados em cima disso, né. E assim como significa para um monte de empresário, fazer a primeira venda, abrir a empresa, o primeiro dia de trabalho, né, a primeira vez que fatura R$1 milhão, enfim, né, são vários marcos importantes que dá cagaço. Enquanto a gente tem esse cagaço, a gente tem uma energia para viver alguma coisa, para buscar alguma coisa para ir atrás, alguma coisa para superar. É incrível isso. E se você fica muito tempo sem isso, é um indicador de que tem algo de errado, né? Então, os comandantes que estão aí ouvindo, cara, se tem muito tempo que você não sentiu medo, é porque tá jogando pequeno, né? É porque tá escolhendo ficar ali no lugar comum, ficar na zona de controle, na zona de conforto, e não tem nenhum crescimento ali na zona de conforto.
Essa é uma distinção muito forte. Não é o assunto do nosso podcast de hoje, mas para muitos, eu tenho certeza, hein, Germano? Vai ser a uma lição que eles vão tirar daqui Ô, hoje. Vitor, e entrando agora, eu queria trazer uma frase que você sempre fala nas tuas redes sociais o tempo todo, na tua produção de conteúdo, e eu queria que você falasse sobre ela, que eu acho que ela tem muito a ver com o teu próprio negócio que você montou. Porque você fala que vendas, elas não são números, elas são pessoas. O que isso, no fundo, quer dizer? Cara, eu sou um apaixonado, né? Eu sou um romântico. Então, de alguma forma, cara, desde quando eu comecei a montar a minha lista, né? Esse termo, monte a sua lista, né? Cria a sua lista. É muito comum no marketing digital, você identifica a sua persona ou seu avatar, e aí depois você cria uma lista. Criar uma lista pode ser uma lista de e-mail, pode ser uma lista de assinantes no Telegram, pode ser uma lista de WhatsApp, pode ser uma lista de seguidores no Instagram, mas um lugar que você acumula pessoas interessadas em algo que você está oferecendo, e aí você vai para a conversão da lista, você faz uma oferta e X% ali compra, né? Esses termos, eu sempre achei que eles eram um pouco, sei lá, frios, um pouco distantes, né? Porque, como assim lista? Tipo, como assim leads? 100 leads por dia e tudo. E, cara, lá no EAG tem um módulo de vendas, né? E lá você fala totalmente sobre isso, né? De quantos contatos vai gerar uma ligação, de quantas ligações vai fazer uma venda. Você tem que trazer os números, sacou? Só que essa minha posição, ela não é antagônica a prestar atenção nos números. Eu só vou além. Onde as pessoas veem números, eu vejo pessoas de verdade. Então, eu lembro que foi muito cedo cair aquela ficha para mim que para cada e-mail que entra na minha lista de e-mail, é um ser humano, cara. É um cara que pegou os seus dedos e digitou o e-mail ali. É uma pessoa que tem uma expectativa ali. E, ô Germano, eu era tão romântico, né? Ainda sou romântico, mas sou menos. Agora eu acho que eu tô mais amadurecido, mas lá atrás, porque agora os meus números são diferentes também, né? Então, quando você tá pequeno, você pode fazer coisas não escaláveis. Quanto menor você é, mais tolerante você é para fazer coisas que são não escaláveis. Então, eu lembro que quando entrava alguém na lista de e-mail, eu ia lá no Facebook e eu colava o e-mail da pessoa para ver a cara dela. Olha que louco, cara. Eu acho que eu nunca falei esse troço, cara. Eu não sei nem se o Facebook ainda tem isso, né? Mas na época, se você pegasse o e-mail e colocasse ali, pesquisar o e-mail da pessoa, aparecia a cara dela. E aí eu ficava ali, olhando, tipo, tentando entender quem era o cara, sacou? Eu já fiz isso, Vitor. Já fez, não já, Aline? Já. E é muito doido, porque até hoje é assim. Eu recebo aplicação de mentoria, agora não dá para fazer com as leads, não dá para fazer com quem entra na lista, mas quando o cara aplica para mentoria, por exemplo, hoje, né? Logo antes da gente se falar, eu estava fazendo uma entrevista para o Master Mágio. Mas era uma menina que eu já conhecia. E ela falava, eu tava no Fire em 2019, você lembra? Eu falei, lembro. Porque eu lembro, eu tava lá. Mas, quando eu vou entrevistar alguém que eu não conheço, eu vou lá, eu jogo o nome no Instagram, eu jogo o nome no Facebook para ver quem é. Não tem esse negócio de quem vê cara, não vê coração. Não tem esse negócio, não dá para julgar um livro pela capa, não tem isso. É mentira, sim. Dá sim. Ó, dá muito para julgar o livro pela capa. Sacou? Então, eu gosto de olhar a pessoa e, de alguma forma, me conectar com a energia dela. E quando eu sei com quem eu tô falando, cara, a ligação é menos fria. É muito doido, cara. E ali, você vê quem ela é. Você consegue saber quem é aquela pessoa. Então, isso é só um exercício, né? Só uma das coisas que eu faço, mas é uma das coisas que muda tudo, sabe? Se você olha só os números, a coisa vai ficando fria com o tempo. Quanto mais número você tem, mais dados você tem, mais previsível fica. A sua máquina vai ficando mais azeitada e você vai aumentando o seu risco de dessensibilizar. E de alguma forma, cara, eu lembro disso com frequência. E de alguma forma, de tempos em tempos, conforme meu negócio vai expandindo, cara, a gente está em abril. De janeiro a março, a gente faturou 4 vezes mais do que o ano passado de janeiro a março. Então a gente está crescendo absurdamente. No passado a gente rompeu a barreira de 8 dígitos de faturamento, que é um marco muito interessante no nosso mercado. Eu sei que vocês também romperam, né? Então, cara, é uma coisa muito gostosa de ver. E eu fico feliz de perceber que eu consegui esse tipo de resultado, mas sem perder a ternura, sem perder esse calorzinho, né? Porque o digital pode ser quentinho, pode ser confortável, pode ser gostoso, né? Então, o jeito que eu faço, cara, é um jeito com cuidado, com carinho. E é interessante, né? A gente, quando vai para uma questão um pouco mais empresarial, né, no final do dia a gente precisa de indicadores para fazer gestão, né? A gente precisa de indicadores. Lá vem ele, por números. A gente tem que olhar esses números, e a gente ensina isso, a gente fala de pragmatismo, a gente fala de austeridade, a gente fala de todas essas coisas. Porém,
a gente tem uma ferramenta que é o ponto de vista educativo, tá? É uma ferramenta que a gente ensina para os nossos comandantes, que vai mostrar para ele como criar a cultura da empresa, como setar o comportamento da empresa, né? Então é uma ferramenta que tem várias perguntas, tem 11 campos e cada campo vão ter várias perguntas para você ter uma ideia exatamente de qual é o negócio que você está, o que tua empresa faz e o que ela atende. Então, a segunda pergunta tem 2 perguntas, né? Eu sempre falo dessas 2 perguntas. O começo da ferramenta são essas 2 perguntas, né? Onde você quer estar daqui 5, 10, 15, 25 anos? Como que tem que ser essa empresa? Então, você tem que desenhar uma imagem dessa empresa, como que ela é, quem que ela vai atender, como que ela atende, como ela vai funcionar, como vai ser a sua vida. Então, você tem que criar a imagem, a visão, né? Eu falei do Vision Board, comecei a falar. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para os empresários que participam dos meus programas. Mas aí tem uma segunda pergunta, que tem tudo a ver com isso que você faz. E eu sempre falo, para mim, essa é uma das perguntas mais importantes. Essa é uma das perguntas mais importantes. E a pergunta que eu faço é, o que você quer que o teu cliente pense, sinta ou fale toda vez que ele tiver contato com o teu produto, com o teu serviço ou com tua marca? Porque isso está conectado com o que você está falando, né? O que eu quero que o meu cliente fale? O que eu quero que ele pense? O que eu quero que ele sinta? Então, apesar do pragmatismo, apesar da austeridade, apesar dos números, quando você fala venda são pessoas, o que eu quero que essa pessoa pense, sinta e fale, né? Então tem muito a ver com esse negócio, né? São pessoas, né? São pessoas. E aqui você deu uma dica que talvez tenha passado desapercebido. De antes de falar com a pessoa, né? Você procura entender quem é a pessoa. Muitas vezes as pessoas chega vendendo, seja numa loja física quando atende uma pessoa, seja numa abordagem do Instagram, sem entender quem é a pessoa. Sem perguntar, né? Então o cara entra para comprar um sapato, a pessoa nem pergunta qual ocasião você quer usar esse sapato. É sapato para o dia a dia, é uma festa, é um casamento, né? É uma entrevista de emprego, qual ocasião você quer usar? Já sai oferecendo sapato sem saber nem por que o cliente quer o sapato. Qual que é o teu estilo? Sim. O que você gosta? Onde você gosta de sair? Onde você vai sair com esse sapato, né? Quem são... Sabe? Então, aquele negócio, o se importar, entender, eu acho que é um bom caminho para venda. E você, nessa dica que você deu de, eu entrava lá para ver, e ainda você fez a ressalva, né? Você falou, hoje na escala que eu tô, não tem mais condição de fazer isso no individual, mas esse cuidado, esse carinho, ele continua existindo, porque está na raiz da tua cultura, está na tua essência de fazer as coisas, né? Sim. E aí não importa se você vai jogar um jogo com grande escala, ou com média escala, ou com pequena escala, isso tem que fazer parte do DNA, né, de como a gente faz as coisas. Sim, mas o foco tem que estar no cara que quer comprar o sapato, nunca no sapato. Eu falo que a minha empresa não é produtocêntrica, ela é cliente-cêntrica, ela é centrada no cliente. Eu ontem respondi um box, eu adoro responder box no Instagram, inclusive fica aqui o jabá do meu Instagram, @VictorDamasioOficial. Eu adoro responder as perguntas lá. E teve uma pergunta lá, a menina falou, eu ajudo quem vende mentorias, né, cursos online e mentorias online. Aí a menina falou assim, eu vendi 10 mentorias, como é que eu escalo para 30 ou mais? Eu falei, cara, a primeira coisa é entender que você não vendeu 10 mentorias. 10 pessoas disseram sim para sua mentoria. Cara, é tão simples essa parada e tão, nossa, tão pequeno, no sentido de que eu queria que todo mundo pensasse assim. Se ela tira o foco da mentoria que é o que ela está vendendo e ela entende que ela tem 10 mentoradas, a coisa já muda. E quando eu falo de cliente em foco e não produto em foco, é exatamente isso. Tá aqui o produto, tá aqui o cliente. Óbvio que você quer juntar os dois, mas se tiver que olhar para um ou para outro, e às vezes você tem que olhar para um ou para outro, cara, escolher olhar para o cliente se mostrou, no meu caso, no meu negócio, a melhor decisão no longo prazo sempre. E eu não sei vocês, aliás, vocês, Germano e Aline, eu sei, mas eu não sei vocês aí que estão em casa ouvindo, mas o meu negócio é um negócio de recorrência. As pessoas compram de mim por 2, 3, 4 anos, 5 anos. Tem gente que está comigo há 7 anos ininterruptos. E às vezes a pessoa tenta ir embora, né, seu Germano? E eu não deixo. Eu vou lá no 1 a 1. Posso falar disso, Germano? Pode falar. Cara, o Germano está no 3º ciclo da mentoria. E ele não ia renovar. Germano, se eu fosse olhar os meus números, se você não renovasse, ficou 3 ciclos. Se não renovasse, dentro dos números de pessoas que renovam, poxa, a minha retenção está muito alta. Dentro dos números, se eu fosse olhar os números, eu falo assim, cara, tá ok ele não renovar. Sacou? O negócio está indo de vento em popa, melhor momento da história. Sacou? Só que se eu olhasse os números, eu ia falar, cara, tá certo, meus números estão batendo tudo. Só que eu não olho o número, eu olho o Germano que está querendo sair. Não vai.
Peguei o telefone, falei com ele, e, cara, a gente viu ali naquele momento e ele escolheu ficar. E aí, se eu for mudar lá na minha planilha, no número, não mudou tanto. São centenas de mentorados, né? O Germano tá ali dentro ou não. Do ponto de vista financeiro, para minha empresa, não muda tanto. Do ponto de vista dos números, a porcentagem de retenção, ele tendo ficado ou não muda tanto. Mas o Germano ter ficado ou não, muda tudo. Então, é muito legal você ter o controle de números, e a minha empresa tem. A Regis cuida dessa parte, ela olha ali, a gente tem as planilhas, tem o tal do GPS, né? Não é assim que vocês chamam? Tem lá aquele lance para você medir, você radar, vê o radar. Tem lá o radar. Só que, cara, eu não olho radar. E eu não quero ir contra o que você ensina, né? É que o radar ia estar mostrando que tá tudo bem eu deixar você ir embora. Tá entendendo? Só que se eu olho você, não tá tudo bem você ir embora. Então, é só um exemplinho, né? Um pequeno exemplo disso. Pro radar tava tudo lindo. Nas métricas tava tudo beleza. E, cara, tem gente que quando vai sair da mentoria, eu falo, tchau, a gente se vê no maestria na vida. Sacou? Se a pessoa não tirou valor, ela tem mais é que ir. Eu não acho que todo mundo tem que ficar. Mas, e não é só você, por acaso é você, tá, Germano? Mas algumas pessoas tiveram muito resultado. E por um motivo ou por outro, por uma questão circunstancial, escolhem sair. Cara, é meu papel não deixar. Mas se eu fosse olhar para o número tá ótimo. Então eu ia falar, tudo bem. Não tá tudo bem. E eu vou lá, até ouvir mais um não. Ô Vitor, sabe que você falou isso me despertou uma coisa aqui na minha cabeça, né? Você falou, se você não viu o valor, né? Então existe uma diferença de preço e valor. Queria depois da gente falar qual que é a diferença de preço e de valor. Outra coisa que eu queria falar, né? Muitas vezes num programa de mentoria, que você trabalha com mentoria, às vezes o cara tira o valor todo que ele pagou e multiplicado por 20 vezes por causa de uma única sacada. Às vezes a pessoa se concentra tanto na carga horária, no número de encontros e não sei o quê, deixa de focar, né? A gente tem, isso é uma das mentalidades, né? Às vezes tudo que você precisa é de uma única sacada, né? Dentro de um conjunto com 1000 coisas, às vezes você precisa só de uma única sacada. E eu posso dar um exemplo de uma sacada aqui. A Aline quer falar? Fala aí, Aline. Não, só ia falar, Marcelo, antes da gente entrar nesse tópico aqui, eu queria trazer uma presença, porque assim, a gente aqui tá falando de vendas, mas a gente tá falando muito de cultura também. É a cultura da empresa de olhar para o cliente. E agora, quando você falou dessa questão de olhar o radar, olhar os números e ver que não tá tudo bem, eu me lembrei que em várias reuniões nossas de radar, quando a gente vai discutir os números dos nossos clientes, né, no momento que a gente vai falar principalmente dessa questão de churn, né, de desistência e tudo mais, geralmente, não sei se o Marcelo já reparou, mas geralmente a gente fala o nome da pessoa e discute o caso da pessoa. Discute, ó, o cliente, ele tá nesse momento, ele pediu por causa disso, a gente discute entre todas as pessoas do comitê, a gente fala sobre aquela pessoa específica, o momento que ela tá na empresa, o que tá acontecendo na vida dela, por que ela pediu para desistir e tal, e aí a gente faz todo um plano de ação de reversão dessa pessoa para que ela fique, porque a gente sabe que se ela for embora, a empresa dela vai continuar caótica. É ruim para ela, né? É ruim para ela. O EAG segue bem, obrigado, mas é ruim para ela. Exato, então é um ponto de cultura que é muito importante prestar atenção, que não é só legal, então agora a gente vai olhar para as pessoas, mas a equipe inteira tem que olhar para as pessoas, não é o Vitor se preocupar, não é o Marcelo se preocupar, são todas as pessoas da equipe que tem que se preocupar com o cliente e com o número, as duas coisas andando junto. Então eu queria trazer essa presença para a cultura, que não é vendas, é vendas e cultura da empresa, que eu acho que é muito importante falar sobre isso. E Aline, só mudar uma palavra sua, porque é uma misconception, né? É uma confusãozinha que rola muito. O Marcelo não se preocupa não com ninguém, e eu tampouco me preocupo com ninguém. Muitas vezes as pessoas usam esse termo preocupar, eu mudo para se importar. Porque se preocupar parece que tem algo de errado, uma preocupação, estou preocupado, a pessoa vai ficar ou não vai. Eu não me preocupo nem um pouco, não, se a pessoa vai ficar ou não. Mas eu me importo se ela vai ficar ou não. E é semântico, né? Parece que é uma questão linguística. Quando eu ensino sobre se importar, que esse é o meu tema principal há anos, né? Cara, muitas pessoas saem e falam, nossa, eu aprendi com o Vitor que a gente tem que se preocupar com as pessoas. Eu falo, nossa, ensinei tudo errado, porque... Cara, não é para se preocupar, não. Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Mas é para se importar. É uma palavrinha bem parecida, mas que o resultado e o significado é bem diferente, né? E, então, eu estava falando do preço e do valor, da diferença do preço e do valor, né? E as pessoas tiram o valor das coisas, né? As pessoas tiram o valor das coisas. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um grupo de mentoria também, né? Existe um conceito que foi desenvolvido pelo Napoleão Hill que chama Mastermind.
Porém, no Brasil, tem uma pessoa que tem o direito da marca do Mastermind. Quando você fala, eu tenho um Mastermind, essa pessoa manda notificação, enfim, né? E então a gente não chama mais de Mastermind, a gente tem um grupo de mentoria que chama Comandantes de Alto Impacto. Eu estava no encontro do meu grupo, do Comandantes de Alto Impacto, e veio um empresário brasileiro que ele, em 15 anos ele construiu uma empresa que hoje já é avaliada em mais de R$1 bilhão, né? Tem um faturamento de R$2 bilhões, um case incrível, incrível. Ele dormia no chão da fábrica dele quando ele começou, há 15 anos atrás, e hoje virou empreendedor Endeavor, ganhou o prêmio Empreendedor do Ano em 2018 pela Ernst Young, um cara incrível. E ele veio fazer uma palestra ali no nosso grupo, né, do Comandantes de Alto Impacto. E ele falou um negócio que eu vou falar que é assim, ó, fora o que eu recebi de todo mundo que me pagou para estar lá, o fato de eu trazer esse cara, ele falou um negócio que me deu uma sacada, que eu acho que essa sacada valeu mais do que eu recebi de todo mundo que estava lá. E naquela 1 hora que ele falou, ele deu várias sacadas, mas essa sacada me gerou um valor muito grande, e a gente tem que entender a diferença de valor e preço. Olha o que ele falou. A informação é informação. Ela pode ser uma informação que te deixa mais inteligente, ou ele pode ser uma informação que muda o seu negócio. Sim. Mas olha o que ele falou. Ele é o maior acelerador de franquias que tem no Brasil hoje. Eles já passaram o Boticário em número de franquias no grupo, eles são multimarcas de franquias. Eles já passaram o Boticário, eles têm mais de 4.000 franquias, e eles crescem num ritmo de 200 franquias por mês, tá? Os caras são incríveis, tem que ver a cultura, a energia que esses caras têm, a velocidade, a agressividade e o foco em resultado que eles têm. E ele falou um negócio interessante, ele falou, eu fui numa feira nos Estados Unidos, igual a gente tem a Associação Brasileira de Franchising, nos Estados Unidos chama lá IFA, né? Ele foi na IFA, e aí ele foi assistir uma palestra nessa IFA, pegou um avião, foi até, passou uns dias nos Estados Unidos, não sei o quê, e aí lá os caras deram um dado para ele. Qual foi o dado que deram para ele? Falaram assim, a gente fez uma análise de dados e a gente chegou à conclusão que 72% das franquias que foram vendidas ano passado, entre o cara deixar a lead, o que é o cara deixar a lead? É deixar o nome, o telefone, e-mail, contato, entre o cara deixar a lead e a empresa entrar em contato com esta pessoa, demorou no máximo 2 horas. 72% das vendas foram para empresas onde o cara deixou a lead e a empresa entrou em contato com o cara em 2 horas. É lógico que se você for analisar isso, o lead está quente, o lead não esfriou, ele deixou o nome, deixou o e-mail, ele não esquece, se você entrar em contato 5 dias depois, ele nem sabe quem você é. Olha, uma informação, até essa informação eu olhei, sabe qual é o nosso prazo para entrar em contato com o cliente depois que ele deixa a lead? 5 dias úteis. Uau! Se 72% das pessoas fecham, e olha que a nossa conversão é boa, se 72% das pessoas fecham, vamos supor que isso fosse verdade no meu segmento, o número pode ser diferente. Quando você entra em contato em até 72 horas, quanto que eu estou perdendo de venda no meu negócio? Pronto, é uma informação, que se eu entender essa informação, chego numa empresa e falo, inclusive foi o tema da nossa reunião de ontem, né, Aline? O que a gente faz para, ao invés de entrar em contato com o cliente em 5 dias, a gente entrar em contato com o cliente em 2 horas? Então, esse empresário, o Léo, ele falou assim, quando eu cheguei no Brasil, eu falei para a minha equipe, olha só, a nossa meta é entrar em contato com o cliente em 1 hora. E depois que ele adotou esse mindset, ele construiu esse grupo incrível que ele tem, sabe? Crescendo no ritmo que ele está crescendo. Uma única sacada, né? Então, o valor, preço, esforço, às vezes as pessoas querem receber valor, mas não dão o valor porque tem valor. E aí ficam focados no quê? Quantas horas tem o treinamento? Quantas horas tem a mentoria? Né? Fica focado em várias coisas em vez de olhar e falar, deixa eu tirar valor disso, né? Você fala, você é ROI positivo? Conta um pouco disso. Sim, ROI é retorno sobre investimento, né? E eu acho que tem 2 tipos de pessoas, Germano. Tem a galera que é muito analítico, né? E que, por exemplo, lá a mentoria de 6 meses, ele vai botar numa planilha para ver se valeu, se não valeu, se dos 12 encontros, quantos que ele conseguiu ir ou não, para depois ele decidir se então vale a pena continuar ou não. E tem esses caras lá, sacou? Eu aceito eles, são bons clientes, mas a maioria das pessoas lá são pessoas que são atraídas pelo conceito de uma sacada paga. Então, eu imprimo esse conceito, é uma das coisas pilares que eu ensino e acredito, né? Então, quando eu falo disso, e eu falo disso toda hora, 2 coisas acontecem. 1, eu atraio quem pensa como eu. E 2, eu educo quem não pensa como eu a passar a pensar assim. Então,
Nesse momento, enquanto alguém... Eu tô sempre pensando no cara que tá ouvindo o podcast, o cara que tá na esteira, o cara que tá na cama, o cara que tá às vezes no banheiro. Eu sei que você tá no banheiro. Eu fico pensando nesse cara. Alguns deles vão falar assim, porra, o que esse cara falou faz sentido. Eu sempre pensei assim, uma sacada paga. Eu sou dos dele. Faz sentido? Eu tô nesse grupo aí, eu tô com ele. E vai ter gente que vai falar, porra, uma sacada paga. Nunca tinha pensado dessa forma, mas é verdade, sacou? E obviamente vai ter o cara que vai falar assim, que uma sacada paga? Esse cara não conhece a minha planilha? Que o cara bota na planilha, ele vai medir e tal. Enfim, vida difícil, né? Mas tem gente que gosta, assim, tem gente que é analítica, não tem nada de errado. Eu só brinco porque é um perfil comportamental tão diferente do que eu sou. Mas eu sou o cara do uma sacada paga. Nossa, eu fui lá no Mastermind do Brandon, né? $20 mil, 2 encontros. Um dos encontros eu perdi, cara, porque bateu com um evento meu. E naquele outro encontro eu também não pude participar 100%. Foi em Porto Rico, foi incrível. E, cara, uma pergunta que ele fez mudou tudo pra mim. A pergunta foi, com quem você quer fazer $1 milhão a mais nos próximos 12 meses? Com quem você quer fazer $1 milhão a mais nos próximos 12 meses? Mudando dólar para real, né? $1 milhão a mais nos próximos 12 meses. Cara, na hora eu mandei mensagem para alguns amigos, sacou? Falei com Paulo Cuenca, falei com Wendel, sabe? Pessoas que estão lá no Mastermind e com quem eu quero fazer coisas. Valesca Bruzi. E a gente começou. Eu criei uma mentoria com o Cuenca, a gente fez 200 mil na primeira iniciativa. Olha que interessante, sacou? Eu indico pessoas para o EAG, Marcelo Germano pode indicar pessoas para mim. Cara, com quem você quer fazer $1 milhão a mais nos próximos 12 meses? Cara, eu podia ir embora ali. Falar, valeu, beijo, tchau. Sabe? Só que, cara, tá pago. Exato, tá pago. E aí, na hora de renovar, adivinha? Eu renovei. Ué, mas como que eu renovei? Se dos 2 encontros eu perdi um, não me interessa. Estar lá, para mim, é sobre estar exposto a um ambiente, a uma camada de suporte e a uma percepção que eu não estaria de outra forma. Aquela pergunta eu não ia ouvir em outro lugar. Ou talvez mesmo que eu ouvisse, eu não ia estar no estado mental para receber aquilo. Puxa vida, cara. Olha, eu tô agora, acho que no 3º ciclo também de coaching com o EAG. Eu fiz o Empresa Autogerenciável, eu fiz a imersão, eu fiz o avançado também, e eu escolhi ter uma coach. E, cara, a experiência tá sendo incrível. Inclusive é a Teté. E, cara, pra mim tá sendo maravilhoso. Sacou? Por quê? Eu adoro a Teté. Ela é uma excelente coach. Ela é a melhor coach do mundo? Certamente não. Certamente não. E não precisa ser. Porque ela é muito boa e consegue me fazer uma pergunta que eu não faria. E só para deixar claro aqui, inclusive eu sei que ela vai ouvir, né? Por que eu tô falando que ela não é a melhor do mundo? Porque não precisa ser. E ela não pretende ser, ela não busca ser a melhor coach do mundo. Não é essa a busca dela necessariamente. E tem uma galera que se perde nessa de querer ser o melhor do mundo. Não é sobre ser o melhor do mundo. E tem comandantes aí que querem contratar, por exemplo, o Marcelo, ó, só o Marcelo. É uma burrice sem tamanho, sacou? Porque, cara, eu fiz coaching com o Jerônimo. Jerônimo é o melhor coach do Brasil na minha visão. Eu emagreci 27 quilos no processo. Só que no processo eu percebi que mais poderoso do que o Jerônimo em si é a pergunta que ele faz. E aquela pergunta um outro coach poderia fazer, sacou? Então, pelo amor de Deus, eu não estou descreditando o Jerônimo ou descreditando a Teté. O que eu estou fazendo aqui é colocando as minhas fichas e os meus créditos no poder das perguntas poderosas. Então, eu sei que tem comandante, Germano, que não contrata coaching com EAG, por exemplo, porque quer saber se o coach... Ah, mas o coach tem uma empresa de 8 dígitos? Não, ela não tem uma empresa de 8 dígitos. Então, o que ela pode me ensinar? Você é burro se você pensa assim. Porque não é sobre o que ela me ensina, é sobre uma pergunta que ela faz de um ponto de vista externo que eu não seria capaz nem ao menos de formular e que com essa pergunta, às vezes eu volto para casa para buscar a resposta. E esse ato de buscar a resposta me gera uma sacada que eu não conseguiria ter e ela também não conseguiria me dar, mas ela conseguiu fazer a pergunta que deflagrou aquela resposta. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. E escolher não estar exposto a um ambiente assim é burrice. Na minha visão, é burrice. Pode ser que eu esteja ofendendo quem está em casa ouvindo, mas resumindo, se você não tem um coach, você está escolhendo performar menos.
Uma coisa que eu pensei sobre isso que você falou, né? Eu tive a oportunidade de ir na Disney e fazer alguns treinamentos lá na Disney. Então, a Disney tem princípios. Você lembra que eu comecei falando assim, princípios, né? Sim. Então, você tem um princípio, né? Se importar, não são números, são pessoas. Tudo isso são princípios que a gente leva na vida para fazer negócio. A Disney tem um princípio. Olha qual um dos princípios da Disney, né? Eles chamam de courtesy, né? Cortesia, gentileza, enfim. E eles falam o seguinte, esse princípio, como eles explicam esse princípio? Ele fala, quando tem alguém na sua frente, no parque, aquela pessoa que está imediatamente na sua frente é a pessoa mais importante do parque. Mais importante que o CEO do parque, aquela pessoa que está na tua frente, né? Então, é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa quer o melhor do mundo, mas assim, ó, se quando eu estou na tua frente, você é a pessoa mais importante que existe para mim naquele momento, né? Naquele momento eu sou o melhor do mundo para você. Porque eu estou focado em você, porque eu estou olhando para você, porque eu estou concentrado em você, né? Então, são princípios. Naquele momento eu sou o melhor do mundo. Naquela hora que você está na minha frente, caiu o teu sorvete, né? E eu vou lá e falo, senhor, pode deixar que eu vou resolver. Espera aqui, vou lá buscar um sorvete para você. Fui lá, peguei o sorvete, te trouxe um sorvete com um sorriso no rosto, te entreguei o sorvete sorrindo, né? E ainda fiz uma graça ali com as crianças. Naquele momento eu sou o melhor do mundo para você, entendeu? Então é isso que a gente tem que entender, e é isso a importância da gente vender, né? Porque o tema é, por que eu devo vender as coisas, Victor? Por que as pessoas têm medo de vender e por que elas deveriam perder o medo de vender, né? Ou seja, você pode usar uma outra palavra que não seja vender, né? É dar a oportunidade para outra pessoa, né, melhorar os resultados, atingir performance, porque eu posso falar, não tenha medo de vender, ou eu posso falar, cara, não tenha medo de fazer com que a vida da outra pessoa seja melhor, né, a partir daquilo que você faz. Por que as pessoas não devem ter medo de vender, Vitor? Eu vou te falar, tem muitos motivos para as pessoas não venderem. Um deles é medo, um deles é receio de ser rejeitado. Cara, tem muitas e muitas coisas, mas eu acho que tudo se reduz a uma coisinha, que é a falta de clareza do quanto que você pode transformar o outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falei do meu processo de emagrecimento com o Jerônimo, né? Nesse processo de coaching, eu identifiquei que eu precisava de outros profissionais para me auxiliarem. Então, eu contratei um Nutri. Eu fui lá no Nutri, eu paguei R$500 no Nutri. E eu fui embora dali, ele ficou de me mandar um plano nutricional. Só que antes dele me mandar um plano nutricional, a minha primeira refeição depois de sair dele já foi diferente. Tem a ver com o que eu acredito que o dinheiro é agente da transformação. Ele nem me passou a dieta ainda, mas eu falei, porra, não vou perder a linha aqui, eu acabei de ir no Nutri, beleza? Agora olha que interessante. O que eu ganhei por pagar aqueles R$500? Tem a ver com aquela temática que você trouxe hoje, irmão, diferença de preço e valor, né? Eu emagreci 27 quilos. Por emagrecer esses 27 quilos, poxa, eu consegui fazer a trilha de Machu Picchu, a Salcantay, uma trilha de 5 dias. Eu consegui, cara, surfar, coisa que eu nunca podia imaginar. Consegui fazer kitesurf, fiz um downwind que vai de Fortaleza ali até o Preá. Eu consegui fazer coisas que com 127 quilos eu não conseguiria. Não sei se vocês me entendem, mas a minha vida melhorou em muitos aspectos. Então, sim, até isso aí que você está pensando melhorou. Então, cara, tudo melhorou. Que bom, né? Que bom, né? E já era bom. E olha, o cara lá, o Nutri, ganhou R$500. O que eu ganhei? Cara, qualidade de vida. Existem vários estudos que associam sobrepeso à redução de expectativa de vida. Então, eu gosto de acreditar que com os 27 quilos que eu emagreci, eu ganhei vida. Que se tudo acontecer de forma natural, né? A tendência é que eu viva mais por causa daquela escolha. E o cara levou o quê? 500 conto. Olha que louco. Olha que louco. R$500 foi o preço, né? E o valor que eu tirei daquilo ali é muito maior. Agora, nessa relação, tem eu e o meu Nutri. Quem ganhou mais? Se botar no papel, eu ganhei tão mais do que ele, mas tão mais do que ele. E ele tendo essa noção, vamos entrar agora no lugar desse Nutri, tá bom? Se ele sabe que quando um cliente vai lá, ele deixa só R$500, mas o cliente vai embora e ele pode transformar a vida dele para sempre, ele não tem que ter medo de vender. Ele não tem que vender de salto alto, ele não tem que ficar receoso, porque ele sabe que o que ele entrega vale muito mais do que as pessoas pagam para ele. Então, ter essa clareza, ter essa distinção. E, cara, às vezes eu faço esse exercício, né? Eu faço uma matriz 2x2, né? Imagina uma folha de papel na sua frente, uma linha no meio, bem em pé, assim, cortando a folha no meio. E uma na vertical. E uma linha, outra na horizontal, cortando também. Então, imagina uma cruz, né? No meio da sua folha. Em cima do lado esquerdo, você coloca tudo
Você vende alguma coisa, né? Você vende. Então, em cima do lado esquerdo, eu quero que você coloque o que acontece com você quando a venda acontece. O que você ganha quando a venda acontece? Do lado direito, em cima, você coloca para o seu cliente o que acontece, o que ele ganha quando a venda acontece. Porque você ganha algumas coisas, o seu cliente ganha outras coisas. Coloca aí tudo que ele ganha do lado direito em cima, tudo que você ganha do lado esquerdo em cima. E aí embaixo da folha a gente vai olhar o que acontece quando a venda não acontece. O que você perde quando a venda não acontece? Tudo que acontece com você de ruim quando a venda não acontece. E coloca ali do lado direito embaixo tudo que acontece com o cliente quando a venda não acontece. Então, vamos fazer esse exercício rápido aqui? Se fosse o meu Nutri preenchendo essa folha, em cima do lado esquerdo ele ia botar que ele ganha R$500 quando ele vende, que ele consegue um cliente que pode indicar alguém, que pode depois falar dele, ele ganha, mais um caso, né, que talvez possa gerar um depoimento ou gerar indicações. É isso que ele ganha. O cliente dele, o que ele ganha? Cara, vida, melhora na expectativa de vida, mais qualidade de vida, de poder fazer mais coisas, condicionamento físico, melhora na vida sexual. O cliente ganha um monte de coisa. É infinito o quanto que dá para listar ali. Gente, eu tinha esteatose acentuada. Esteatose é gordura no fígado. O próximo passo é cirrose. Não tem cura, tem que transplantar fígado. E eu nunca fui de bebê. Era de gordo que era mesmo. E através de mudança de estilo de vida, alimentação principalmente, exercício também, mas alimentação principalmente, a esteatose que era acentuada foi para moderada. De moderada foi para leve. E eu zerei a minha esteatose com o estilo de vida. Olha isso. Isso o meu Nutri colocaria lá em cima do lado direito. O que o cliente ganha? Porque ele não ganhou de eu perder a esteatose. Ele não ganhou de eu fazer a trilha em Machu Picchu. Ele não ganhou de eu poder surfar ou fazer kitesurf ou wake surf. Inclusive vou fazer o wake surf hoje, daqui a pouquinho. E hoje é uma baita de uma terça, né? Ô, vida maravilhosa. Deus é bom, né? Essa, né? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, né? Mas, o meu Nutri ganhou os 500 contos, sabe? E embaixo, né? E se ele não tivesse a coragem de vender? Se ele não tivesse a coragem de falar o preço? Se ele não tivesse a coragem de marcar a data ali e ser firme ali e falar assim? O que ele perde? Ele perde os R$500. Se eu não aparecesse... Ele perde um cliente que pode comprar outras vezes. Um cliente que pode comprar outras vezes. Ele perde a chance de... Ele perde o tempo dele, se eu não fosse... Ele podia ficar um tempo ocioso ali, né? Se eu não fosse... Ou ele podia colocar outro cliente no lugar, talvez também, né? Às vezes tem um cara que tem lista de espera, a gente querendo. Então, ele perde algumas coisas se eu não vou, mas e se eu não fosse, bicho? Porra, tu lembra da minha versão 127 quilos? Eu não sei quanto tempo eu ia durar, sabe? Aí você pede uma coisa no iFood, você desce pra pegar. Cara, às vezes eu voltava ofegante. 127 quilos, cara. Gente, pelo amor de Deus, não é gordofobia não, tô falando aqui de vida, tô falando de saúde, sacou? E o pior, gente, eu achava que tava tudo bem, sabe? Eu fui sempre um gordo socialmente aceito. Eu nunca fiquei sem amigos, nunca deixei de namorar. Então, para mim, eu achava que estava tudo bem. Não podia imaginar o quanto poderia ser melhor. Então, se eu não fosse lá, olha o tanto que eu ia perder. Então, se você fosse o meu Nutri agora, preenchendo essa ferramenta que eu trouxe, e eu que criei essa ferramenta, cara, você ia perceber com clareza que quando você faz a venda, o cara que compra de você ganha muito mais do que você. Não tem espaço para você ficar de merda para vender. E mais do que isso, se você não vende, a pessoa morre, cara. Eu tenho essa percepção. No caso do meu Nutri é mais fácil ver, né? No caso do médico também. Se você não vende, cara, a pessoa morre. Mas na nossa empresa é assim. Se o Germano não vende o EAG, a empresa do cara quebra. A empresa do cara morre. Então, Germano, deixa eu só pegar isso. Você tem que ter essa clareza. Preencha essa folha aí. Se você não está vendo que do lado de cliente tem mais vantagem do que para você, sua oferta está ruim, seu produto está ruim. Então, ajusta de forma... repensar o seu negócio, né? Tem que repensar o seu negócio. E isso serve para qualquer negócio, não só para negócio digital, para negócios físicos também. Se você vende roupa íntima, se você vende conector elétrico, se você vende lâmpada, né? Você tem que pensar isso, né? No seu negócio, não importa o que seja, né? O seu negócio não pode ser justo, ele tem que ser desleal para o lado do cliente. O cliente, quando compra de você, ele tem quase que estar tirando vantagem de você. Então, quando eu comprei do meu Nutri, olhando isso, os R$500 são pouco. É pouco perto do que ele me gerou. Então, você, no papel do prestador de serviço, no caso, no papel do Nutri, né, nesse exercício aqui, você tem que preencher e perceber que o seu cliente está levando muito mais do que você nessa transação. E se isso não está acontecendo, você tem que corrigir sua entrega, você tem que corrigir sua oferta, você tem que corrigir sua promessa. Agora, na vasta maioria das vezes, quando eu faço exercício, a pessoa preenche e percebe que o cliente está levando muito mais do que ele quando acontece uma compra. Quando a venda acontece, o cliente está levando muito mais do que ele. Então, essa folha é um convite para você lembrar disso
e perceber que se você não vende, então, você é um egoísta da p***. Você está furtando do cliente a chance de ter a transformação que você está oferecendo. E às vezes só você está oferecendo. Por causa do seu orgulho besta, por causa do seu ego, por causa do seu medinho, por causa da sua covardia, você está deixando o cara sendo aquela transformação. E aí, quando você percebe isso, talvez isso seja o suficiente para te destravar e perceber que muitas vezes vender é a coisa mais altruísta que você pode fazer por alguém. É o maior benefício, é o maior presente, é a maior entrega que você pode fazer. O Germano vai lá dar um conteúdo gratuito. Esse podcast aqui é um conteúdo gratuito. Você não precisa comprar, tá de graça. Agora, vai ter gente que vai ouvir esse troço aqui e vai falar, chega, eu sou um comandante que estou cansado do caos, eu quero fazer o EAG, e vai pedir para falar com o consultor. E tem gente que, ao ouvir os podcasts, Vitor, eu tenho vários depoimentos de pessoas que conseguiram acabar com o caos da empresa sem me pagar nada, só ouvindo o podcast, tá? Tenho vários casos. Tem caso de cara que ouviu o podcast, ligou e queria depositar o dinheiro na minha conta porque ouviu o podcast. Aceite! Um dos princípios da venda, querem te pagar? Deixa pagar! Deixa eles pagarem. Aí, tem gente que manda assim, não acredito que isso aqui tá de graça, vai ficar de graça até quando? Sabe, o cara fica desesperado, porque ele acha que vai sair do ar, né? E o podcast, ele tá aqui, eterno, né? Trazendo conteúdo, trazendo valor, abordando todos esses aspectos, né? E quando a gente vende, né, aquele negócio, pô, conversei com o comandante hoje, na minha live matinal, né? Conversei com o comandante, aí quando você vê, sabe, os resultados que o cara teve fazendo algumas coisas que são coisas simples, mas no dia a dia as pessoas deixam passar batido, e aí você começa a ver, ele até deu uma emocionada lá, ele deu uma segurada no negócio, ele falou, cara, eu tenho um filho de 6 anos e um filho de 1 ano, eu trabalhava 12 horas por dia, as crianças estão crescendo, e eu tô ali consumido no trabalho, eu não conseguia pegar 4 dias e ir pra praia e ficar na praia 4 dias, né? Férias, agora eu tô me planejando, porque agora que eu tô acabando com o caso da minha empresa, eu tô me planejando para tirar uma férias de 2 semanas, porque nem isso ele tinha. Ele falou, pela primeira vez na vida, eu me permiti comprar, ele não falou isso na live, ele falou isso para mim no particular, né? Ele pegou e falou, eu me permiti, eu tinha dinheiro para fazer, não tinha feito, eu comprei um apartamento na praia, eu poder ir para a praia no final de semana, né? E ele falou assim, quando eu comprei o EAG, eu falei assim, ó, se eu conseguir reduzir de 12 horas por dia para 8, para mim ele está pago, e é um investimento alto. Mas o que ele ganhou não foi reduzir de 12 para 8, o que ele ganhou é o que representa isso, né? É ver os filhos crescer, é poder cuidar da saúde, é ter mais tempo para a mulher, né? É ter mais paz, tranquilidade, é poder ir, né, no final de semana para uma praia e ficar numa praia, é poder olhar para o dinheiro que está lá e perder o medo da vida e comprar um apartamento na praia e falar, opa, deixa eu aproveitar um pouco da minha vida, porque, inclusive, eu falei a frase hoje, né? A vida tem mais para te oferecer do que somente trabalho e preocupação, né? Então, é também uma mudança de mindset. Sim. Uma mudança de mindset. Então, a gente tem que oferecer, a gente tem que vender, e qualquer empresário tem que oferecer, tem que vender, e tem empresários que não fazem, não vendem, né? E não importa qual segmento. E esse cara que compra o EAG, você vai pagar o EAG, e, cara, você vai ver que ou você vai tirar muito mais valor do que quanto você pagou, ou você pode, inclusive, pegar o seu dinheiro de volta. Você oferece garantia, não oferece? Hoje não, porque no online a gente perde o controle da experiência do jeito que era no presencial, né? Então, no online as pessoas se escondem. O cara entra lá para assistir a aula, ele entra com câmera fechada, ele põe um capuz, ele não participa, ele não entra nas interações. E aí não tem como garantir o resultado também. Então, no presencial, o cara tem um compromisso. Ele tem uma tarefa para fazer antes, ele tem que chegar lá com a tarefa feita, né? Se ele não fez a tarefa, né? E aí, como que é? No presencial, ninguém entra num treinamento presencial e coloca um capuz, sabe? Não dá, você entra num treinamento presencial, você entra de cara limpa, né? Talvez hoje você entre de máscara. Máscara, né? Do Covid, você entra de máscara, mas eu tô vendo seus olhos, né? Você tá falando, né? Você não entra com um capuz e fica mudo. No online as pessoas entram com capuz e fica mudo, né? E a gente não tem como controlar, então fala assim, ó, você tem garantia, mas você não pode entrar com capuz e ficar mudo. Tecnicamente a gente não tem que controlar se o cara tá de capuz ou não, porque quando o cara entra, baixa a câmera, fecha a câmera, não participa de nenhuma atividade, ou tá fazendo outras coisas ali, ou tá fazendo outras coisas, ou tá só gravando conteúdo, e aí depois no final ele fala assim, me dá minha garantia, não dá para garantir, porque é uma via de mão dupla, né, e muitas vezes a gente não tem isso. Enfim, né, existem umas bizarrices, eu fico imaginando, né, você pegar um cara, vai fazer um treinamento presencial, chegar lá, põe um capuz, entra, fica quieto, não conversa com ninguém e senta, fica ele ali na sala. No presencial ninguém faz isso, é loucura fazer isso, né, mas no online as pessoas fazem.
né? Esses dias eu entrei na tua mentoria, eu falei, hoje é terça-feira, é dia de mentoria, né? Eu entrei. Então, o que eu fiz? Eu estava fazendo outras coisas aqui, eu falei, vou entrar para ver o que está rolando. Aí eu entrei, câmera fechada, fiquei de câmera fechada o tempo inteiro, e tinha outras pessoas de câmera fechada. E eu estava fazendo outras coisas ali. Então, eu entrei de capuz, eu entrei de capuz. Olha aí! Não, mas o que eu estou falando é, você entende que se eu entro de capuz no teu treinamento, eu não tenho o direito de fazer nenhum tipo de crítica sobre a sua mentoria, porque eu nem me mostrei, não tenho direito. Eu entro lá de capuz, fico ali, de capuz. Não falo, não pergunto, não levanto a mão, não faço nada. Estou de capuz ali o tempo inteiro, não converso com ninguém, tenho uma atividade de interação ou não interajo, e aí depois eu vou virar para você e vou falar, cara, não valeu a pena. Então, é o ROI positivo. Você é ROI positivo. Você entra num treinamento e você gera valor. Você vai lá para receber valor, mas você vai lá para gerar valor também. Você compartilha experiências, você mostra qual ação que você fez, né? Na hora de uma interação com as pessoas, você está ali se importando com as pessoas. Então, no presencial a gente tem isso, né? No online a gente não tem. Então, é por isso que não é desse jeito. É justamente um trabalho de 4 mãos, cara. Você falou, né? Tem as nossas, mas tem a responsabilidade de outra pessoa. O Vitor poderia ter feito lá o investimento de R$500, mas se ele não saísse de lá e mudasse a alimentação dele, ele teria feito R$500. E é só isso, acabou, morreu, porque é a responsabilidade do Vitor do outro lado em fazer isso, né? Eu queria deixar uma recomendação desse podcast. Assim, eu tô ouvindo aqui o podcast e eu já tô pensando que assim que ele for pro ar, eu vou mandar esse episódio ali para todo mundo do time do marketing e vou mandar também para a área do comercial, para eles também ouvirem isso que a gente está falando e entenderem que não tem problema nenhum em vender. O bom é que, assim, a gente já tem discussões falando quanto a gente ama vender, mas mesmo assim, é importante jogar esse podcast lá para a equipe também entender, porque não basta só o dono, a equipe também tem que entender sobre isso. E aí eu deixo essa recomendação, assim como nós vamos fazer aqui no EAG, eu recomendo você, comandante que está ouvindo, mandar esse episódio também para a equipe ouvir esse podcast, depois vocês podem até debater, marcar uma reunião, todo mundo junto, e debater isso que vocês ouviram nesse podcast, porque ele é realmente fundamental para fazer com que tem muitos princípios por trás disso, né? E olha, Aline, muito massa você ter falado isso do time, né? Eu vou dividir uma coisa que aconteceu aqui. Primeiro de tudo, deixar um depoimento aqui pro EAG. Na época, quando eu fiz o EAG, eu não sabia que eu tinha uma empresa, mas da forma que eu via, cada colaborador me atendia. Então eu tinha relação com A e o A me suportava. Eu tinha uma relação com B e o B me apoiava. Eu tinha uma relação com o C e o C também dava suporte para mim. Então, era eu e aquelas 3 pessoas individualmente separadas que eu podia contar, entendeu? Só que lá no EAG, eu pude, através de uma das dinâmicas que o Marcelo ensina, uma entrevista, né, uma conversa. Um diálogo com o funcionário, que você tem que fazer ali na hora. Eu lembro que eu marquei a reunião, e cara, eu sou avesso à reunião, né? Quando eu marquei a reunião com o cara, ele achou que eu ia demitir ele, entendeu? Porque eu não marco reunião, entendeu? O cara ficou preocupado. Então, assim, foi muito rico, cara, ter aquela troca, né? E nessa conversa com uma dessas pessoas, eu descobri que essa pessoa falava com a outra e com a outra. E que existia interação entre A e B, e A e C, e C e B, e A e B e C, e que tinha que ter aquele tal grupo do WhatsApp, que tem todo mundo da empresa, menos você. Pro comandante que está assistindo a gente agora, pro comandante que está assistindo a gente agora, né? Talvez ele saiba, talvez não, né? Mas as chances é que na tua empresa tem um grupo de WhatsApp que está todo mundo menos você. Tá todo mundo lá, e as pessoas estão interagindo, as pessoas estão conversando, estão falando bem, estão falando mal. Isso vai depender da cultura da tua empresa, isso vai depender da tua liderança, isso vai depender do quanto você incentiva, quanto você motiva as pessoas, tá? Elas estão lá naquele grupo, e esse grupo pode ser um grupo, isso é sinal de cultura, né? Esse grupo pode ser um grupo do contra, e pode ser um grupo do a favor, né? Enfim. Né? Aqui na empresa eu tenho, e é um grupo do a favor, né? Porque agora eu tenho essa visão. Quando eu saí do EAG, eu entendi que eu tinha uma empresa, por mais que eu negasse, por mais que eu tentasse ficar na terra do nunca ali, achando que, não é uma empresa, é só uma prestação de serviço, alavancada e com suporte de colaboradores. Não, é uma empresa, cara, é uma empresa incrível. Mas essa distinção eu só tive lá no EAG. Mas por que eu tô falando isso? Cara, ano passado agora, eu passei por uma situação que eu percebi que o que eu pensava não estava alinhado com o que o meu time pensava. Então, teve um caso de uma pessoa que pediu reembolso de um dos meus programas. Um dos meus programas é o Como Começar do Zero, um programa de 8 semanas para quem quer criar um curso online, colocar uma oferta no ar, né? E a gente dá 30 dias de garantia. É tempo suficiente para a pessoa ver o programa todo por dentro e escolher sair, né?
Não sei até quando vai ser assim, mas enquanto eu tô gravando esse podcast é assim, né? E teve uma pessoa que pediu reembolso. E a gente tem essa política, a gente dá o reembolso, a pessoa não precisa dar nenhuma justificativa, não precisa explicar, não precisa nada, mas agora é o time que faz isso, mas na época eu entrei em contato com a pessoa. E aí eu identifiquei que ela tinha uma necessidade, essa necessidade era suprida dentro do próprio programa, mas ela não estava presente. Então eu mostrei para ela, e ela ficou muito feliz e decidiu ficar, beleza? E eu mandei um áudio no grupo, porque eu fiquei feliz porque a pessoa escolheu ficar. E lá eu expliquei pro meu time o quanto eu ficava feliz pela pessoa ficar, não por causa do dinheiro que eu não ia ter que devolver, ou não por causa do dinheiro que eu ia deixar de faturar, né? Que a pessoa pagou, você devolve, né? Então é como se você voltasse no tempo e aquela transação não acontecesse. Naquele meu áudio eu mostrei o quanto que eu estava feliz pela pessoa. Se liga nisso aqui. Quando eu dividi com o meu time, com a minha equipe, com a minha empresa, como eu me senti da pessoa ficar, eles ouviram na minha voz e entenderam que a minha felicidade estava na pessoa ficar e não nos R$2.000 ficarem. E olha que louco isso. Uma pessoa do meu time escreveu embaixo falando, agora eu entendi. Quando a gente entra em contato com alguém do reembolso, não é pra gente ficar com dinheiro, não é pra gente não ter que reembolsar, é pra gente atuar na vida daquela pessoa para ela não perder a oportunidade. Olha que louco. Para mim isso já estava super claro, mas tinha uma pessoa no meu time que achava que uma das funções dela era entrar em contato e não deixar a pessoa reembolsar porque a gente não queria devolver o dinheiro ou qualquer coisa assim. E nunca foi isso. Foi um desvio na nossa comunicação que levou ela a entender isso. E a partir daquele momento ela falou assim, então quando a gente fala com a pessoa, não é porque a gente não quer reembolsar, é porque a gente quer cuidar da pessoa. Eu falei, porra, mas não é óbvio? Ela, não, para mim não era óbvio. Às vezes a gente acha que a pessoa tá pensando, tá dentro da sua cabeça, mora dentro da sua cabeça e sabe exatamente o que você pensa, né? Cara, os funcionários da sua empresa trabalharam em outras empresas antes. Eles vieram de outras culturas diferentes. E talvez não tenham a mesma visão de mundo do que você. Mesmo você tendo um processo de contratação muito bom. E, Germano, Aline, a partir daquele dia, ela entendeu a coisa. E ela passou a agir daquela forma. Sacou? E se a pessoa quer o reembolso, óbvio que a gente dá o reembolso. É uma garantia que a gente oferece. Só que antes a gente cuida para ver se ela precisa de alguma coisa que inclusive está ali. Então, a gente coloca a pessoa primeiro. Ela estava achando que a gente estava colocando o dinheiro primeiro. Deu para entender isso? Cara, mudou tudo quando ela viu como eu penso e no que eu acredito, cara. E eu sei que você, comandante, que está em casa aí ouvindo, e tem uma empresa, e tem funcionários, cara, eu tenho certeza absoluta que nem todos eles pensam como você, e o problema é seu, sacou? Aquilo ali não era um problema dela, era um problema meu. Eu pensava uma coisa e achava que todo mundo tinha que pensar como eu. Só que eu nunca tinha falado sobre aquilo com o meu time. Então fica aqui mais um exercício para vocês. O que para você é uma obviedade? O que para você é claro e óbvio, mas que talvez para o seu time não seja? Porque para você é tão óbvio, que é tão óbvio que você nunca nem falou. Então, o óbvio precisa ser dito. A gente fala muito nisso, né? A gente compara, a gente tem uma comparação que é a empresa sem caos, né? E a empresa caótica, né? A empresa que tem uma equipe autogerenciável e a empresa que tem uma equipe autonegligenciável. Porque ou ela é autogerenciável ou ela é autonegligenciável. Porque se você não está fazendo gestão, né? Se não está tendo... Gerenciável vem de fazer gestão, né? Então você está negligenciando isso. Então ou ela é autogerenciável ou ela é autonegligenciável. E a gente faz essas comparações do autogerenciável e autonegligenciável. E uma das comparações que a gente fala, numa empresa autogerenciável, numa equipe autogerenciável, numa empresa sem caos, você tem clareza do que é para fazer. Você tem metas claras, definidas, processos escritos, tá? Você tem isso. Numa empresa autonegligenciável, ou numa empresa caótica, você tem o é óbvio que, cara, é óbvio que o cara tem que saber disso. É óbvio que ele tem que falar isso. Isso não precisa nem falar. Isso é óbvio. Então, quando você acha que não precisa nem falar, quando você acha que isso é óbvio, você está autonegligenciável, você está caótico, né? Quando você tem clareza, você comunica, as pessoas entendem, né? Você repete. As pessoas falam, eu tenho que ficar repetindo. Sim, tem. Porque a repetição gera aprendizado e gera crença. A repetição educa. Pensa como você foi criado por tua mãe. Tua mãe tinha que repetir. Menino, vai escovar os dentes. 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 O que aconteceu? A repetição gerou a crença. A repetição gerou o hábito. A repetição educou.
Agora, imagina se tua mãe nunca tivesse falado para você desde criança, vai escovar os dentes. Será que hoje você teria os dentes bonitos? Será que hoje você teria a asepsia? Porque se você não aprendeu isso através da repetição, você vai aprender isso como? Na empresa é a mesma coisa, muitas coisas precisam estar escritas, precisam ser claras, precisam estar comunicado e precisa ser repetido. Ah, mas esse negócio de ficar repetindo. Repete, todo santo dia, repete. Eu faço live todo santo dia eu respondo, eu repito quais são os 6 pilares da empresa sem calça. Todo dia eu repito. Aí você fala, pô, repetitivo é cansativo, todo dia eu repito. Porque a pessoa que está me assistindo pela primeira vez... Eu agradeço que o Marcelo repete todo dia. Todo dia. A pessoa que está me assistindo pela primeira vez, ela não sabe. E a pessoa que está me assistindo pela milésima vez, ela já assimilou, de tanto que ela ouviu. E eu todo dia eu repito assim, você não constrói uma casa pelo telhado. Você não começa construindo pelo telhado. Primeiro você faz o fundamento, você faz o alicerce. Se você fizer um alicerce bem feito, você vai bater a primeira laje, a segunda laje, a terceira laje, vai colocar o telhado e vai dar bom. Se o teu alicerce estiver ruim, você vai bater a primeira laje e vai rachar, não vai funcionar. Então, todo dia eu repito essa história. Não se constrói uma casa não se começa a construção de uma casa pelo telhado, se começa pelos fundamentos, pela estrutura. Eu repito tudo. E quais são os fundamentos para você construir tua casa? E aí, todo dia eu repito. Domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Todo dia eu repito isso e explico. E aí depois eu começo o meu conteúdo, né? Então, a pessoa que me ouve, tem gente que me ouve todo santo dia, né? E todo santo dia o cara ouve isso. O que acontece? Ele está sendo educado, né? Ele está ouvindo na repetição. Ele vai assimilando isso. Ele vai assimilando. Pronto. Ele vai assimilando aquilo entra na cabeça e cria uma nova crença. Eu gosto de uma metáfora, a gente vai falando, né? O tema é vendas, a gente vai falando de coisas que tem a ver com vendas e tem coisas que não tem a ver com vendas, né? Eu fiz o Business Mastery do Tony Robbins e você também fez o Business Mastery do Tony Robbins, né? Ele contou uma história, eu não sei se ele contou no meu ele contou, e eu acho que a história que ele contou, um pouco dela não era tão verdade assim. É o que eu acho. Não sei se é ou se não é, não vou fazer julgamento. Mas ele conta o seguinte, ele conta que ele foi para Grécia, numa viagem, né? E aí ele disse que chegou lá na Grécia, tinha uma pedreira lá, sabe, um monte de pedra e não sei o quê, e aí disse que tinha um cara, né, com uma marreta, e o cara ficava ali marretando a pedra, né? Uma pedra grande, ele ficava marretando a pedra. E ele disse que cada marretada que o cara dava não fazia nada na pedra, não saía no máximo um pedacinho, uma lasquinha, nem nada, né? E o cara ficava marretando, e ele falou que ficou observando. Aí ele disse que de repente o cara deu uma marretada e a pedra estourou a pedra. Pô! Espatifou, né? Por que eu não acredito muito no que ele ficou lá vendo, né? Eu fico imaginando ele sentado lá, olhando o cara com uma marreta batendo na pedra, né? Será que ele fez isso mesmo, né? Quantas horas ele ficou olhando o cara bater na pedra, né? Então, enfim, a metáfora ela é poderosa, independente de qualquer coisa, né? Eu sou fã do Tony Robbins, né? Mas quando ele conta essas histórias, às vezes a gente fica, será que é? Será que ele ficou lá sentado olhando? Mas qual que é a moral dessa história? Você vai batendo na pedra, aquilo que você vai batendo, ele vai entrando nos veios da pedra, né? Ele vai causando fissuras internas no veio da pedra, vai causando, você vai marretando, cada marretada tem um impacto, e aí quando você dá aquela certeira que explode tudo, né? Porque isso vai entrando, quando você dá aquela marretada certeira que explode tudo, pronto, você criou uma nova crença, você destruiu uma crença que existia antes, através dessas marretadas que você vai dando, que ela vai penetrando, e aí você cria um caminho novo. Eu acredito a mesma coisa quando você repete um princípio, quando você repete um fundamento, quando você repete um valor. Por quê? Porque princípio é princípio, cara. Se você tiver uma vida que você segue um princípio, aquele princípio ele é mais poderoso que tudo. Então, aquele princípio da Disney que eu contei aqui, o cliente que está na tua frente, ele é o cliente mais importante, é um princípio. Se você repete isso, chega uma hora que ele estoura toda a resistência que qualquer pessoa tenha sobre aquele princípio. E uma hora que você destruiu, porque assim, por que a gente não faz as coisas? A gente tem uma camada de resistência para qualquer ideia nova, para qualquer crença
nova, né, para qualquer coisa. As pessoas têm uma camada de resistência sobre a riqueza, as pessoas têm uma camada de resistência sobre o lucro, as pessoas têm uma camada de resistência sobre dialogar com as pessoas. Várias coisas na nossa vida, existe uma camada de resistência que está na frente dos nossos olhos, que faz com que aquilo não chegue. Ao ficar batendo, dando aquela marretada, a gente quebra a camada de resistência. Então a pessoa tem uma camada de resistência sobre vender. Ao ficar batendo e falando, cara, você precisa vender, porque quando você vende, você melhora a vida do teu cliente. Você precisa vender, porque não se trata de números, né? São pessoas, e as pessoas vão levar valor com isso. Não, ao ficar batendo, e o cara ouvir isso todo dia, chega uma hora que ele quebra essa resistência daquela pedra. E aí a crença entra. E o cara com uma nova crença, que é fundada num princípio, ele tem uma vida melhor, ele consegue melhores resultados, ele é mais feliz, né? Do mesmo jeito que as crenças ruins são implantadas, você fica sempre repetindo, não adianta trabalhar, porque trabalhar não vai levar você a lugar nenhum, estudar não tá, filho, não precisa estudar tanto não, você fica repetindo que não precisa estudar, essa crença entra na cabeça de que não precisa se estudar, sabe? Você fica desenvolvendo lá, né? Porque é a empresa que tem que investir no seu desenvolvimento, porque é a empresa que precisa investir. Você cria uma crença, aí o que acontece? Você não investe no seu desenvolvimento porque você acredita que isso é obrigação da empresa. E aí quando eu fico falando todo dia, cara, você precisa investir no seu desenvolvimento. Você, e eu estou repetindo, e estou dando exemplo, e o exemplo de um, o exemplo do outro, chega uma hora que essa resistência, ela espatifa assim, aí o cara fala, cara, eu preciso me desenvolver. E eu que sou responsável por isso, não é a empresa. Eu que sou o protagonista da minha vida, não é a empresa. E aí, quando você cria essas crenças baseadas em princípios, né, a coisa vai fluir. Então, por isso que eu gosto da repetição, e todo dia eu repito, e você repete o se importar todo santo dia, cada palestra que você faz, você fala sobre o se importar, e isso é bom, né? Isso é muito bom para ajudar. Então, isso é importante no nosso contexto, no nosso dia a dia. Pode crer. E eu repito também muitas e muitas vezes, não me canso, né? E acho que um dos papéis dos comandantes é não ter esse receio de ser repetitivo, né? Não ter esse receio time, né? De novo o que você acredita. Eu acredito nisso. É coragem, demanda coragem para você ser repetitivo. Porque quem se cansa somos nós, não somos outros. A gente conversa muito sobre isso com o Marcelo até, a gente tem bastante discussões sobre isso, porque a gente fica cansado de repetir, mas quem está ouvindo não se cansa, porque tem sempre gente nova te ouvindo. Então, assim, quem tem que ter coragem de repetir todo santo dia somos nós. E eu falo coragem porque realmente tem que ter muita coragem para conseguir martelar na mesma tecla todo santo dia. É coragem mesmo para conseguir fazer isso. Aquele lance do valor, né? Eu fiz uma troca de mentoria com o Wendel Carvalho. Eu fui na casa dele, eu fiz uma mentoria com ele fez uma comigo, né? E nessa mentoria eu peguei várias dicas preciosas. Eu falo assim, o Wendel, eu já mandei vários áudios para ele, inclusive eu gravei um vídeo de depoimento. Eu falei, Wendel, se você falasse assim, quanto você pagaria hoje, sabendo que eu sei, quanto você pagaria por aquela mentoria? Aí eu falo, acho que R$1 milhão estava bem pago, né? Eu acho que estava bem pago, né? Por que eu falo isso? E foi 1 hora de mentoria que eu dei para ele, 1 hora de mentoria que ele deu para mim. Porque o nosso negócio, ele teve um avanço muito grande, né, depois daquela mentoria. E uma das coisas que ele falou, foram várias coisas que ele ensinou a gente, que hoje dá muito resultado para a gente. A gente já passou os 8 dígitos de faturamento anual, esse ano a gente está indo para múltiplos 8 dígitos, né? A gente está caminhando bem, a gente no primeiro trimestre desse ano a gente faturou 213% a mais do que no primeiro trimestre do ano passado já foi incrível, né? Enfim, depois dessa mentoria com ele, a gente dobrou o nosso número a cada trimestre. Uau. Foi incrível. E uma das coisas que ele falou, cara, você como um expert, você não pode se cansar de repetir as mesmas coisas. Porque a gente chega uma hora que a gente não fica só naquilo que a gente fala, porque a gente está estudando coisas novas, está avançando, está aprendendo, está se conectando com pessoas, está descobrindo hacks disso, hacks daquilo, e aí você quer falar dos hacks que você está descobrindo agora, da nova onda que está acontecendo agora, e aí você cansa de falar daquilo, né? Falou, não faça isso. A tua audiência não vai cansar de ouvir, e está sempre entrando gente nova que precisa ouvir isso. Isso mudou meu jogo, porque quando eu comecei a gravar conteúdo no YouTube, chegou uma hora que eu falei, já falei tudo que eu tinha que falar, agora eu não vou mais gravar conteúdo, porque eu já falei tudo e está ficando repetitivo. Do tempo que eu parei de gravar conteúdo até o tempo que eu voltei, foi exatamente, se você olhar a curva de crescimento do EAG, em termos de faturamento, o tempo que eu parei de produzir conteúdo e o tempo que eu voltei a produzir conteúdo, repetir todo dia, exatamente o tempo em que a gente ficou no limbo do crescimento, não crescia.
né? É o tempo. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tirar valor, é uma dica de cada um dos podcasts, que você tira uma única mensagem, você tira o valor de uma única mensagem, você aplica, porque não adianta você tirar o valor e não fazer nada. Não adianta você ouvir falar que 72% das vendas sai quando você entra em contato até 2 horas, e você olhar e falar, nossa, que legal, né? E você continua atendendo o cara em até 5 dias. Então, não adianta, né? Você tem que tirar valor daquilo e tem que você ser ROI positivo, igual o Vitor Damasio fala, né? E aí isso vai gerar um monte de coisa. A gente deu várias dicas sobre venda, sobre o porquê vender, sobre quebrar a crença de vender, enfim. Eu queria que o Vitor deixasse um comando para os comandantes que estão ouvindo aqui. Qual que seria o comando que a gente discutiu aqui nesse podcast que você gostaria de deixar para esse comandante que está ouvindo? Puxa, foram tantos, né? Fazer o exercício da folha de papel, né? O que você ganha quando você vende, o que o cliente ganha quando você vende. Perceber essa diferença, né? Se está pouco discrepante para o lado do cliente, você tem que melhorar a sua oferta. Se está muito discrepante para o lado do cliente, é bom, e você tem que lembrar disso para poder vender sem medo, de identificar o que é óbvio para você, mas que talvez não esteja sendo dito e o seu time não saiba por que você pensa assim ou o que você pensa. Acho que... E no começo teve alguma coisa também que eu não lembro. E eu sei que aqui tem comandante que tem empresas de 8, 9 dígitos, até mais, né? Mas tem gente também que está mais no início. E se eu pudesse, então, dar um comando para todo mundo, independentemente do tamanho, se maior, se menor, é se importar com as pessoas. É lembrar que não são números, são pessoas e cuidar, como você gostaria de ser cuidado, né? E se você ainda não está grande, fazer coisas que não são escaláveis, como aquele lance que eu falei de pegar o e-mail e olhar para ver quem é. Poder imaginar quem é aquela pessoa, não só imaginar, mas ver de fato aquela pessoa antes de falar com ela. Show de bola. Vitor, obrigado. Eu sei o quão valioso é o seu tempo, né? E a gente tem a oportunidade de ter algumas conversas igual a gente teve nesse podcast, e é sempre um aprendizado, sempre divertido, sempre um prazer muito grande. Queria agradecer aí a tua participação no nosso podcast. E para quem é da audiência, não conhece o Vitor Damasio, Instagram é o melhor caminho, Vitor? O melhor caminho é o Instagram, é minha casa, onde eu tô todos os dias, @Victor Damasio Oficial. E eu vou além, quem tirar um print aí do Spotify, onde estiver vendo esse podcast, e marcar a empresa autogerenciável, como é que é o arroba, Marcelo? Marcelo Germano EAG, @empresa autogerenciável. E o meu arroba Victor Damasio Oficial, tira um print lá, marca os nossos arrobas e coloca lá o pensamento, a ideia, o fundamento, o conceito, o princípio que mais te marcou. Hoje, eu tenho 214 mil seguidores no Instagram e eu ainda não deleguei meu inbox. Então, se você fizer esse print agora, eu que vou ver a sua mensagem e eu vou responder você pessoalmente e vou te dar uma aula de presente. Então, fica essa chamada para ação aí. O pessoal vai ganhar até um presente do Vitor Damasio aqui, muito bom. Aí, então vai lá. Stories, marca a gente, marca o Vitor, e você vai ganhar aí um presente, um brinde. Isso aí, né? @Victor Damasio Oficial. Obrigada pelo podcast, tá? Pela presença, por ter aceitado o convite. Obrigada por dar esse presente também para os comandantes. Acho que vai ser incrível, uma oportunidade para eles. E eu quero pedir também para o comandante que está assistindo aqui pelo YouTube para deixar um comentário aqui embaixo. Qual que foi a sacada que teve, né? Ouvindo esse podcast, qual foi a sacada? Qual é a ação que você vai tomar em cima disso? Se já fez também a folhinha enquanto estava ouvindo aqui, fez o exercício ali da folhinha, deixa o comando aqui pra gente, que é importante para nós. E se inscreva no canal aqui do YouTube também e deixe esse teu comentário. Bom, é isso. Obrigada, Vitor. Obrigado, Aline. Foi Aline, um prazer Marcelo, inenarrável. Inenarrável. Homenagem ao João, que já está voltando pro podcast logo. Um beijo, Vitor. Tchau, Marcelo. Valeu. Tchau, galera.